Senadora, a senhora teve um papel de destaque na CPI da Covid. Mesmo depois da CPI, ontem, numa festança no Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro disse, aspas, aqui é proibido usar máscaras. A senhora é advogada. Cabe uma medida mais drástica contra o presidente por esse tipo de coisa? Ele cometeu um crime? Ele cabe um impeachment contra o presidente. O presidente já tinha que estar com um processo na Câmara, aliás, já tinha que ter sido autorizado, aberto pelo presidente da Câmara dos Deputados, já tinha que ter sido instalada a comissão processante, a comissão que a admite e já ido para plenário da Câmara, e esse processo já tinha que estar chegando aqui no Senado Federal para que o Senado Federal pudesse, dentro da comissão processante, fazer toda a análise e julgamento. Lamentavelmente, foi o que a CPI mostrou, né, houve crimes, no plural, de responsabilidade sobre o presidente da República. Houve uma omissão, não foi uma omissão qualquer, foi uma omissão dolosa, quando se tem a intenção, porque o presidente da República, aquilo que ele pensa e que ele fala, é exatamente o que ele fez. Nada. Ele negou a ciência, ele negou a gravidade da pandemia, e ele, por atraso de vacinas comprovado, e depois, numa tentativa até do seu governo de crime contra a administração pública, de superfaturar em cima da dor alheia a preço de $1, como se a vida tivesse preço, quanto mais valer $1 cada dose superfaturada de vacinas, foi comprovado pela CPI a omissão dolosa e depois, repito, a tentativa de se levar vantagem financeira em cima da dor da população brasileira, de que o senhor presidente da República cometeu crimes de responsabilidade. Infelizmente, a legislação eleitoral, a legislação relacionada a isso, e que precisa ser aperfeiçoada e atualizada no futuro, nós não sabemos de que forma poderemos fazer isso, mas é uma discussão que há de ser feita, impede ou coloca na mão de uma única pessoa no Brasil o poder de decidir o destino numa situação tão grave quanto essa. Mas então, por uma esse caso específico da festança de ontem. Sim, o caso específico dele continuar negando, ele nega a ciência e leva com isso à morte milhares de pessoas, a crime de responsabilidade comprovado pelo presidente da República. Muitos dizem o seguinte, mas como é que faz se a CPI, se o processo fica na justiça na mão do procurador-geral, na área política na mão do presidente da Câmara? Vamos lembrar que o presidente da República não vai ser presidente eternamente. Ele vai, reeleito ou não, ele vai sair do pedestal, ele vai descer desse pedestal. E quando isso acontecer, a justiça comum, inclusive, vai ser feita. Eu não tenho dúvida que haverá abertura de processos na área civil, na área criminal e, no caso, infelizmente, na área administrativa, que é a perda de mandato. Houve uma decisão política do atual presidente da Câmara, junto, inclusive, com alguns líderes que falam, não, o processo eleitoral está chegando aí, vamos aguardar, vamos esperar as urnas. E é uma parte que se favorece com a permanência do presidente, porque um governo fraco fica refém de alguns poucos ou alguns muitos que visam o interesse próprio acima do interesse público. Há um centrão, não são todos do centrão, há que se dizer isso, é preciso fazer aqui, separar o joio do trigo, que tem interesse na permanência de governos fracos, que com um governo fraco você torna não só o próprio presidente, mas o próprio país refém dos interesses mais mesquinhos, dos interesses mais banais, dos interesses mais sórdidos, que é colocar o interesse financeiro próprio acima do interesse de uma sociedade que hoje voltou a passar fome. É importante a gente nunca deixar de dizer isso. A fome no Brasil, ela não é fruto apenas da pandemia. Ela agravou uma situação de desigualdade social, mas ela veio e ela não vai nos deixar tão cedo. O desemprego, o recorde, o subemprego, o desalento, a diminuição do poder aquisitivo da classe média, ela não veio só por conta da pandemia, ela veio porque a pandemia chegou no pior momento do país, com um desgoverno que não sabia para onde ia, não tinha norte, com o ministro da Economia que não conhecia o Brasil e não conseguiu fazer as reformas estruturantes necessárias. Ela se potencializou fruto da falta de ação no período da pandemia e ela continua agora quando o governo simplesmente finge que não está acontecendo nada e continua não apresentando projeto nenhum de país nesse 1 ano e meio que falta ainda da sua gestão. Em relação à CPI da Covid ainda, tem uma certa frustração a gente está há 2 meses da apresentação final do relatório.
nada andou na Procuradoria-Geral da República, nada andou no Senado, inclusive, nas propostas legislativas. Há uma frustração neste momento? Dá para dizer que o relatório final da CPI acabou em pizza? Não, Fabiola, eu estou extremamente satisfeita. Eu acho que todo cidadão brasileiro há de reconhecer que a CPI foi além do que todos nós imaginávamos. Até porque eu concordo com muitos dos que dizem: a gente nunca acreditou na CPI. E eu não acreditava mesmo. Eu comecei no Legislativo como deputada estadual há 20 anos atrás. Eu continuo no Legislativo agora, apesar de já ter sido prefeita, reeleita prefeita, secretária de governo do estado de Mato Grosso do Sul, vice-governadora. Eu comecei no Legislativo e agora estou terminando meu mandato no Legislativo. As CPIs no Brasil nunca foram levadas a sério porque ela era um direito das minorias, porque basta um terço do Legislativo para abrir, mas ela acabava sendo comandada pela maioria, porque quem indica são os líderes dos grandes partidos junto com os pequenos. Aconteceu justamente o contrário nessa CPI. Nessa CPI nós tivemos aberto à opinião pública, todos viram, principalmente, acho que um fato decisivo, a CPI colocou vacina no braço do povo brasileiro, porque se não fosse a CPI, o governo não teria comprado depois, com a rapidez, depois, não antes, as vacinas para a população. Seguramente nós chegaríamos, infelizmente, a quê? 800 mil vidas perdidas, se não fosse a CPI ter exigido e feito com que o governo agilizasse as compras. Agora, você tem absoluta razão, Fabiola, nos frustra quando a gente sabe que para na mão de um engavetador, que é o Procurador-Geral da República, que, abrindo mão das prerrogativas constitucionais de agir com isenção, representando um órgão da mais alta importância como o Ministério Público, de fiscalização e controle, não ouve os seus pares, que é toda uma pirâmide lá, a base do Ministério Público, que clama também por investigação, e começa a agir com atos protelatórios. A CPI tem hoje um observatório para que a gente possa insistir, estamos insistindo dentro das nossas limitações. Essa é a regra do jogo, é outra questão que nós vamos ter que rever. Mas, repito, a CPI cumpriu uma missão fundamental, que mais importante que salvar vidas não tinha nada era mais importante que naquele momento, mas também, se me permitir ainda, desculpa estar sendo longa nessa resposta, ela arranhou a credibilidade do presidente da República. Não vamos esquecer que política, né, há consequências e consequências, diretas e indiretas. Qual foi a consequência indireta para a imagem do presidente para a República? Mostrou para a população brasileira que nós temos um presidente insensível que não atende aos interesses mais básicos da sociedade brasileira. A credibilidade do presidente caiu, as pesquisas mostram isso, nunca teve tão baixa o índice de popularidade, de confiança na sua gestão. E isso nós devemos, sim, à CPI. Falta, Fabiola. Eu acredito que já dia 1º de fevereiro nós teremos uma agenda legislativa em relação à CPI. Ela não é tão urgente, é importante dizer isso. Há pautas mais urgentes aqui, por isso que nós também do Observatório demos uma trégua em relação à pauta legislativa para que as próximas CPIs tenham mais efetividade. Mas frustra, sim, quando a gente vê a Câmara não abrindo um processo de impeachment e o Procurador-Geral da República engavetando as denúncias gravíssimas que nós entregamos através de um belíssimo e robusto relatório formulado pela comissão que, lembrando, foi inclusive votado e foi aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito.